ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José, em busca dos seus irmãos, os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio, sem água. E ao assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá então disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos próprios ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Eles então mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por conta do seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Até aqui. Amém? Esse texto nos conta a história de José. José, ele era filho de Jacó, que mais à frente se torna Israel. Depois daquela batalha com o anjo em Peniel, ele se torna Israel. Por algumas vezes o texto fala em Israel e fala de Jacó. E José era filho de Jacó com a sua esposa amada Raquel. E aí, queridos, o que acontece aqui? O que está acontecendo nesse cenário? Jacó, ele amava mais a José do que os outros filhos. E por conta disso, ele decide fazer uma túnica longa para José. Os irmãos, quando percebem isso, os irmãos começam a ficar com raiva. Porque você imagina, você é filho do mesmo pai e você percebe que seu pai ama mais o seu irmão do que você. Lá em casa é uma guerra danada, porque lá em casa todo mundo fala: o Jabet é o preferido da mamãe. Eles morrem de ciúme de mim porque minha mãe fala que eu sou o mais velho, que eu preciso de mais atenção, e eles têm muito ciúme. E acontece isso na casa de muita gente. E era o que está acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui, os irmãos começaram a ficar com raiva porque percebiam que José era o preferidinho de Jacó. E aí, certa vez, o José conta uns sonhos para os irmãos. E fala assim: eu tive um sonho. O sonho que eu tive foi o seguinte: a gente estava juntando uns feixes de trigo no campo, e o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se curvaram no meu feixe. Aí os irmãos falam: quer dizer então que a gente vai se curvar a você? Cara, tu é um sonhador mesmo, hein? Você é demais. Eles ficaram com mais raiva ainda de José. Aí o que acontece? Depois ele teve um outro sonho. Ele teve um sonho que, no sonho, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele.
E ele contou esse sonho para os irmãos e para o pai. O pai ficou indignado também. Falou, quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, a gente vai se curvar até você? E todo mundo ficou com raiva, mas o pai, o Jacó, ele ficou refletindo sobre isso. Aí, queridos, o Jacó manda os seus filhos ir para o campo para poder cuidar dos animais, para pastorear os animais. Os animais estão lá pastando. Chega um momento que Jacó fala para José, filho, vai lá no campo ver como é que estão os seus irmãos, como é que está lá o pastoreio deles, e depois você volta para me dar notícias. E José vai. Eu fico imaginando José ainda atrás dos irmãos com aquela túnica grandona, né? Imagina aquela cena. E aí os irmãos, ele procura os irmãos, não acha, ele pergunta para uma pessoa que está passando, e essa pessoa fala, eu ouvi eles dizer que foram para Dotã, e ele vai para Dotã. Quando ele está chegando lá, os irmãos avistam ele de longe. E os irmãos têm uma ideia. Qual ideia que os irmãos têm? Vamos matar José. Vamos matar José, que ele é o preferidinho do papai, a gente acaba logo com isso. Só que Rúben, o irmão mais sensato, ele fala assim, não, vamos matar ele não. Vamos jogar ele num poço desse vazio do deserto. Por quê? Porque Rúben tinha uma vontade, ele tinha a ideia de pegar o irmão e devolver para o pai, sem matar o irmão. E aí, queridos, José vai andando, quando José chega perto dos irmãos, sabe o que eles fazem? Eles agarram José, arrancam a túnica dele, arrancam a roupa dele e jogam ele no poço. E ele fica naquele poço lá, seco, preso lá. É quando vem uma caravana de ismaelitas, que eles estavam indo para o Egito. E eles estavam com vários camelos, e nesses camelos tinha especiarias, tinha prata, tinha ouro, tinham várias coisas que eles estavam levando para o Egito. E os irmãos de José, eles param essa caravana e falam assim, vem cá, vocês não querem comprar um escravo não? A gente está vendendo um escravo. E eles pegam seu irmão e vendem para esses ismaelitas. Você imagina pegar o próprio irmão, sangue do sangue, e vender como escravo? José então é vendido para esses ismaelitas por 20 peças de prata. E aí ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele é vendido para Potifar, que é o chefe da guarda de Faraó. Queridos, esse texto ele tem muitas coisas para nos ensinar. Essa é uma história que é muito conhecida, mas é uma história que tem muito a nos agregar nessa noite. Tem muita coisa de Deus para a gente absorver aqui. Por quê? Porque quando José chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar, os seus irmãos, eles pegam a túnica de José, eles molham no sangue de um bode lá e levam para o pai. E fala assim, olha, está aqui a túnica do teu filho. Será que não é do teu filho? Quando Jacó olha, Jacó fala, é do meu filho. Certamente ele foi devorado por animais selvagens. E ele fica de luto e ele não consegue mais. Ele fala que quer descer a sepultura junto com o filho. Ele fica desesperado porque era o filho querido dele. E aí lá no Egito, na casa de Potifar, diz o texto que José fazia tudo com muita excelência. E isso chama a atenção de Potifar, ao ponto de Potifar tirar ele da escravidão e levá-lo como escravo para trabalhar agora na casa do Potifar. O que acontece lá? Ele está prosperando, ele está vivendo bem, ele está fazendo tudo certo, ao ponto de todo mundo olhar e falar, cara, Deus está com esse garoto mesmo. Qual é a idade de José? 17 anos. 17 anos. E ele está arrebentando, ele está fazendo tudo que é certo, chama a atenção de Potifar. Mas José também chama a atenção da mulher de Potifar. Porque a mulher de Potifar começa a se encantar com ele. E ela cria um plano. Qual o plano? Vou seduzir ele. Só que ela tenta vir seduzir José. José fala, é pomba. Está repreendido. Imagina José falando, está repreendido em nome de Jesus. Jesus nem... José muito antes. A José está falando, está repreendido, eu não quero saber disso. O que diz o texto? Que José, dá no pé. José não quer saber, porque ele sabe que ali esse lado é laço. E ele não quer cair. Tem um monte de gente que cai igual um patinho, já viu? Não é bonito, mas acredita quando falam que é. José sabia quem ele era. Ele falou, o quê? Não vou cair nessa. E ele vai embora, ele foge. Mas a mulher se sente mal com isso, ela fica com raiva. E ela fala o que vai Potifar? Ele me seduziu. Ele inverte o negócio. E aí agora, José correu, não fez nada, mas ele é jogado na masmorra.
ele é jogado na masmorra e ele fica lá na masmorra. Só que aí na masmorra, ele continua fazendo o trabalho dele, ele continua fazendo o que é certo, ele continua fazendo com excelência. E na masmorra ele vai ganhando credibilidade lá. Só que nessa masmorra tinha um copeiro e tinha um padeiro, diz a Bíblia. E aí esses dois têm sonhos. E José, ele decifrava os sonhos. Ele chega para o padeiro e fala assim, ó, você vai perder a cabeça. E fala para o copeiro, você vai voltar para o rei, você vai voltar a servir o rei. Mas quando você voltar, lembra-te de mim. Acontece exatamente o que ele decifrou. O padeiro morre e o copeiro volta a trabalhar com o rei. Só que o miserável do copeiro se esqueceu de José. Ele se esqueceu, ele não lembrou de José. E aí um certo dia, Faraó está lá. Faraó tem um sonho. E Faraó fica mexido com o sonho. É igual com a gente, tem sonho que mexe com a gente, né? Tem uns sonhos que são muito doidos, que a gente sabe que não é nada, mas tem uns sonhos que mexem com a gente. E Faraó ficou mexido com esse sonho. Só que ele foi convocando todo mundo que falava que decifrava sonho, mas ninguém conseguia decifrar o sonho dele. Aí o copeiro, vendo aquela situação, o copeiro se lembrou de quem? De José. O copeiro se lembra de José. E o copeiro fala, ó, eu conheço alguém que pode decifrar esse sonho, Faraó. Manda trazer ele. Aí vão lá, pegam José, e José vai para lá para poder decifrar o sonho de Faraó. O José, ele não somente decifra o sonho de Faraó, ele monta um planejamento para Faraó passar por aquela situação do sonho. Por quê? Porque teria um tempo de muita abundância e teria um tempo de escassez. E José fala, olha, nesse tempo você vai guardar, depois você vai fazer. O José dá uma aula de administração e por conta disso, o que acontece? Ele se torna o vice-faraó, ele se torna o governador de todo o Egito. Queridos, um garoto que aos 17 anos foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Um garoto que foi traído. Um garoto que sofreu mais de uma vez como escravo. Um garoto que foi tratado como mentiroso na casa de Potifar. Agora ele é o governador de todo o Egito. Eu te pergunto, a trajetória de José foi uma trajetória vencedora? Por mais que ele tenha passado por diversas dificuldades na vida, por mais que as adversidades foram intensas na vida dele, o José termina bem. O José agora, aqui, ele é o governador de todo o Egito. E isso ensina muita coisa para a gente. Não é como você começa, é como você termina. E Deus te trouxe aqui essa noite para você entender o que é uma trajetória de vitória. O que é viver de acordo com a vontade de Deus, porque talvez você tenha tido um início muito ruim na sua vida, mas Deus quer que você termine da melhor forma possível. Amém? Talvez você tenha um início de vida bom, mas em nome de Jesus, o seu futuro, a sua trajetória, a sua caminhada vai ser muito melhor do que o início. Amém? E é por isso que eu quero falar sobre isso, sobre a trajetória de um vencedor. Pastor, como é que eu faço na prática para viver uma trajetória vencedora? Primeiro, esteja com o seu coração mais focado no futuro extraordinário do que nas adversidades do presente e do passado. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Nós precisamos entender. Se a gente quer de fato ter uma trajetória vencedora, o nosso coração precisa estar no futuro extraordinário que Deus já planejou para a gente. A gente precisa parar de ficar com o nosso coração travado, bloqueado nas adversidades do presente e do passado. Por quê? Todos nós já passamos por adversidades ou estamos passando. Amém? Todos nós. Mas o nosso coração não pode ficar estagnado nisso. Por quê? Porque Deus tem um futuro extraordinário para a gente. Olha para a vida de José. Você imagina o coração de José sendo vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Você imagina o que ele poderia ter no seu coração? O sentimento de rejeição. Ele poderia ter uma raiva incontrolável pelos seus irmãos. Ele poderia ser totalmente rancoroso, totalmente depressivo. Mas sabe o que acontece, queridos? O José, ele vive a vida dele. Tanto que a gente percebe que os movimentos de José são movimentos de excelência. Ele faz o que precisa ser feito, mesmo vivendo num momento desafiador da sua vida. Ele é escravo.
Ele tinha uma vida boa com o pai, ele era o queridinho do pai, mas agora ele acorda sendo um escravo. E ele vai para a casa de Potifar. E quando chega na casa de Potifar, ele está vivendo um momento bom. Ele está administrando a casa de Potifar. E aí, mais uma vez, ele é traído, porque a mulher mente, falando que ele fez uma coisa que ele não fez. Mas você não vê esse homem paralisado com a sua vida. Por quê? O coração dele estava no futuro extraordinário. Sabe qual é o grande problema nosso? O grande problema é que às vezes a gente carrega as marcas da vida e essas marcas acabam paralisando a gente. Essas marcas paralisam a gente ao ponto da gente esquecer que Deus tem um futuro brilhante para a gente, um futuro extraordinário. E eu não estou te falando aqui de mensagem motivacional, não. Eu estou te falando de palavra de Deus. Deus tem planos maravilhosos para a gente. Deus quer que a gente avance em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que a gente viva em plenitude tudo que Ele prometeu. Ou Jesus se entregou na cruz para a gente viver como miseráveis, sofrendo? Não, a gente vai sofrer, porque no mundo teremos aflições. Mas a gente precisa ter bom ânimo, sabe por quê? Porque Ele já venceu o mundo. E porque Ele venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Tem muita gente que, por conta das marcas da vida, vê tudo de forma negativa. Ah, pastor, mas eu já sofri tanto na minha vida. Eu sei, ninguém vai minimizar seu sofrimento aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque você não pode ficar estagnado no seu passado ou nas adversidades do presente, porque Deus planejou um futuro para você. Coloque o seu coração no futuro extraordinário que Deus preparou para você. A sua trajetória não vai ser uma trajetória de derrota. Você pode até estar vivendo um momento ruim. Você pode estar vivendo um momento de desafios na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que a sua trajetória é sim de um vencedor. É sim de um vencedor. Esses dias, queridos, eu fiz um velório. E vocês já repararam o quanto de velório que eu falo aqui? Parece que eu levo um caderno para todos os velórios e vou anotando. Mas sabe por que isso acontece? O velório é muito mais pedagógico do que qualquer outra coisa. Você vai para uma festa, você come salgadinho, você bebe refrigerante, você conversa com amigos, você ri, você faz bagunça e você não aprende nada. Você vai para um velório onde tem choro, onde tem tristeza, lá tem uma pedagogia danada. Eu estou sempre prestando atenção. Todos os velórios que eu vou, eu estou ligado em tudo. Eu chego cedo e fico olhando, eu tento saber da família, como é que é a história, por que está acontecendo. Como é que é a história aí? E aí eu aprendo muito com isso. Muito. Aí um dia eu fui fazer um velório e a pessoa que eu fui enterrar era uma pessoa maravilhosa. A pessoa servia aqui na igreja. Pessoa trabalhadora, tinha uma vida legal. Mas aí sabe o que aconteceu? Essa pessoa, ela foi abandonada pelos pais na infância. Os pais abandonaram ela. Os pais deram ela. Porque os pais não tinham condições de criar e deram para uma família. E essa pessoa ficou com a raiz de amargura, uma raiz de rejeição no coração por muito tempo. Mas aí teve um encontro com Jesus aqui. E aí Deus foi restituindo tudo ao ponto de ele reencontrar a família. E ele reencontrou os pais, ele reencontrou os seus irmãos, ele descobriu que tinha vários sobrinhos. Só que em vez de festejar e de se agarrar nessa restauração de Deus na vida dele, ele continuava sempre com o pé atrás, porque ele tinha raiva da família, porque os pais o abandonaram. E ele deixou de desfrutar de momentos maravilhosos com os seus pais, porque Deus deu oportunidade para ele de restituição. Mas todas as vezes que ele tentava uma aproximação, ele se lembrava que ele foi dado e aí ele não conseguia se conectar com a sua família. Por conta disso, sabe o que aconteceu? Por conta da falta de perdão, o coração dele machucado, ele começou a ter muitos vícios. Todas as vezes que ele se lembrava que foi abandonado, ele tinha que acender muitos cigarros. Ele tinha que beber muito, ele tinha que se embebedar. Acabou se tornando alcoólatra, acabou se tornando um viciado em cigarro, acabou mergulhando em vários pecados, porque a gente sabe que um abismo chama o outro, e ele acabou perdendo a sua vida, deixando de viver grandes coisas que o Senhor tinha planejado para ele. Ele teve tudo para ter uma trajetória vencedora, mas ele deixou de viver isso, sabe por quê? Falta de perdão, amargura, rancor no seu coração. Mas eu conheço também uma pessoa
que teve totalmente o contrário disso. Eu conheço uma pessoa que ela descobriu aos 38 anos que ela tinha sido fruto de um estupro. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa é minha mãe. A minha mãe aos 38 anos descobriu, quando ela fez o exame de DNA, que a minha avó foi estuprada pelo meu avô. Que a minha avó era escrava do meu avô. E aí um dia o meu avô encontrou com ela na fazenda, abusou dela e ainda tentou acabar com a vida dela. A minha avó foge da fazenda com a minha mãe para não perder a minha mãe. Minha mãe cresce sem saber quem é o pai. E quando descobre quem é o pai, ela descobre que o pai dela abusou da sua mãe e ela é fruto de um abuso. Ela tinha tudo para poder ter no seu coração um rancor terrível. Ela poderia ficar com seu coração pesado, sem liberar perdão para o pai, mas ela fez ao contrário. Sabe o que ela fez? Ela decidiu perdoar o pai. E porque ela perdoou o pai, Deus restituiu a amizade deles. E aí ela teve a oportunidade de cuidar do pai, de ter uma amizade com o pai. No final da vida do pai, no final da vida do meu avô, a minha mãe foi quem cuidou dele. Todos os filhos dele que tiveram ele presente, abandonaram ele. E a minha mãe foi a única pessoa que cuidou dele até o fim. Você vai conversar com ela hoje, ela fala, eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive de conhecer o meu pai e de ter cuidado dele. E aí você olha a pessoa curada, uma pessoa que vive bem. Por quê? Porque ela não ficou presa nas adversidades do passado ou do presente. Ela pegou o seu coração e colocou no futuro extraordinário que Deus tinha para a vida dela. A gente precisa entender isso hoje. Parou com esse negócio de ficar remoendo o passado. O nosso passado, ele serve para uma coisa muito importante. Sabe para que ele serve? Para testemunhar o poder e a glória de Deus. Porque a gente sabe tudo que nós vivemos, mas nós sabemos que tem algo melhor nos esperando, porque nós entregamos a nossa vida para aquele que pode fazer muito melhor do que a gente faria. Jesus chegou na nossa vida, e porque Jesus chegou, nós temos uma trajetória de vitória, porque Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. José, ele estava debaixo do propósito. Então, tudo que ele viveu de dificuldade foi movimento de Deus para empurrar ele, para que ele pudesse chegar onde ele chegou. Deus está no controle das nossas vidas. As adversidades não são para nos parar, são para nos impulsionar para a gente viver a trajetória vencedora que Deus separou para mim e para você. Amém? Muita gente olhando para a adversidade, Deus te chama hoje, olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Só eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, para que tenham esperança e um futuro. E um futuro. Hoje é dia da gente dizer que de fato viveremos um futuro extraordinário. Mas não é só falar com a boca. As nossas ações precisam, a partir de hoje, demonstrar isso. Deus tem algo poderoso para a gente, mas você precisa tomar posse disso. Nós precisamos tomar posse disso e vivermos isso. Mas em segundo lugar, para uma trajetória vencedora, nunca negocie o seu caráter e a sua fé. Nunca negocie. Se você quer ter uma trajetória vencedora, nunca negocie o seu caráter e a sua fé. Tem muitas pessoas que se perdem na trajetória, sabe por quê? Porque quando chega a adversidade, elas negociam o caráter. Elas negociam o caráter. Elas abrem mão da comunhão com Deus, elas perdem a fé, elas abandonam a fé. Eu preguei há uns 2 domingos atrás sobre a apostasia, que é o abandono da fé. É o que está acontecendo muito hoje. Por quê? Porque as pessoas hoje recebem uma adversidade no colo, e em vez de elas entregarem para Deus, falar assim, Senhor, me ajuda a passar por isso, as pessoas querem agir do seu jeito. E aí, sabe o que acontece? A apostasia é justamente isso, é você abandonar a sua fé. É você esquecer que tem um Deus que cuida de você. E você fazer as coisas do seu jeito. É você parar de confiar em quem pode te ajudar de verdade. É o abandono da fé.
Para você ter uma trajetória vencedora, você não pode negociar nem a sua fé e nem o seu caráter. Olha para José. No capítulo 39, a gente vê que José ele é comprado por Potifar. Potifar vai lá e compra José dos ismaelitas. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a prosperar na casa de Potifar. Ele chama a atenção de Potifar, mas ele chama a atenção da mulher de Potifar. Ele poderia muito bem nesse ataque da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar ataca ele. Ela cria todo um ambiente para poder seduzir José. Mas José está ligado, José tem vida com Deus. E aí José faz o quê? Foge dela. Sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? Naquele tempo não tinha câmeras. Naquele tempo, aquela mulher fez todo um aparato para seduzir ele. Ele não poderia olhar para o passado dele, para as adversidades que ele viveu e falar assim, agora eu vou me dar bem. Agora eu vou ter um caso com ela, eu me dou bem. Por quê? Porque eu vou mandar e desmandar aqui agora. Ninguém vai saber mesmo. Mas José, ele não negocia o seu caráter e nem sua fé. Porque ele diz uma frase. Olha o que ele diz. Pecaria eu contra o meu Deus? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E a sua espiritualidade ela é medida, não é na igreja quando você fala em línguas, não. A sua espiritualidade ela não é medida quando você serve no Kids, não. A sua espiritualidade não é medida quando você vem aqui para cima e você faz intercessão, você prega que não é assim. A sua espiritualidade é medida quando você está em casa e ninguém está te vendo. Lá que a sua espiritualidade é medida. Sabe por quê? Onde você está, Deus está lá. Eu falo com as minhas filhas, você pode pecar. Vocês podem pecar, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas saibam vocês que quando vocês estiverem pecando, o Espírito Santo está vendo tudo, porque ele está dentro de vocês. Não tem como se esconder do Espírito Santo de Deus. E é assim que a gente começa a compreender o que é espiritualidade de verdade. É quando ninguém te vê, mas o grande eu sou te vê. Ele te vê. E aí José, ele diz, pecaria eu contra o meu Deus? Quer dizer que eu vou cair nessa? É sério isso? Uma trajetória vencedora te dá força de verdade para você fugir do pecado. Para você fugir da aparência do mal. Santidade, queridos, não é você andar batendo asas por Duque de Caxias, não. Não é você nem pegar mais Uber, você vai daqui para o Pilar, você vai voando. Não é isso. Santidade é você reconhecer o miserável pecador que você é e você se arrepender todos os dias do seu pecado e falar, Senhor, eu sei que o seu fogo consumidor deveria me consumir, mas a tua graça tem me ajudado. Perdão pelos meus pecados, eu quero continuar tendo teu espírito, não afaste de mim o teu espírito. Santidade é você reconhecer que é pecador e batalhar com todas as suas forças contra o pecado. Isso é santidade. E aí a gente olha para a vida de José, como a vida desse homem nos ensina. Alguém que tem integridade, alguém que tem caráter, alguém que tem espiritualidade quando ninguém está vendo. Pastor, mas ele pagou um preço alto porque ele foi certo. Muitas vezes pagaremos um preço alto pela nossa fidelidade a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram para a churrascaria, não. Eles foram seu churrasco. Eles foram para ser a carne queimada. Daniel não foi lá para a África para fazer carinho no leão, não. Ele foi jogado para ser comido pelos leões. Por quê? Foram fiéis a Deus. Tem muita gente achando que vai viver um conto de fadas porque está vivendo com Deus. Não vai. Mas vale a pena quando você não negocia a sua fé. Sabe por quê? Você pode ir para a fornalha, mas o quarto homem vai estar com você lá. Você pode ir para a cova dos leões, mas ele fecha a boca dos leões. Você pode sofrer ameaça, você pode sofrer o que for, mas o grande eu sou está com você, te protegendo, te impulsionando, dizendo para você que vale a pena a sua fidelidade. Vale a pena. A Bíblia diz, mesmo quando somos infiéis, ele continua sendo fiel, porque o caráter dele não muda. E eu me submeto ao caráter dele. É o que precisamos fazer. Pastor, mas está complicado. Eu confio no caráter do meu Deus. Pastor, está desafiador. Eu confio no caráter dele. Pastor, não está dando. É sempre aos 49 do segundo tempo. É assim comigo também. Sabe o que aconteceu agora? Minha filha estava internada
pronta para ir para o CTI essa semana. Inclusive, quero agradecer a vocês que oraram muito por ela e pela minha família. Nós vivemos grandes milagres essa semana. Minha filha estava lá, os médicos, vai para o CTI. E aí eu estou em casa, cheguei em casa com a minha filhinha pequenininha, mandei ela lá para o quarto, e aí eu estou na cozinha e vem aquela voz e fala assim comigo, se joga agora e ora. E aí eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu me joguei na cozinha e falei, Senhor, eu não quero que a minha filha vá para o CTI. Eu não quero que a minha filha seja transferida desse hospital. Eu não quero, Senhor. E se o Senhor está pedindo para eu orar, eu estou aqui. E eu me submeto à tua autoridade. Mas o meu desejo é que o Senhor me ouça agora. Que ela não precise participar de nada disso. Porque eu sei quem o Senhor é. E eu quero muito viver um milagre hoje. E aí eu orei e eu fiquei convicto de que ela não seria transferida. No outro dia eu fui para o hospital. E todo mundo correndo para lá e para cá, dizendo que ela ia ser transferida, não tem vaga, e procura vaga. Aí vem o médico, vocês querem ir para onde? Ah, a gente quer ir para... Tem que escolher, a gente não quer ir para lugar nenhum. A Suzana até falou, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar aqui. Não, tem que escolher um lugar. E aí, não, vai para o Mário Leone, vai para o Vitória da Barra, vai para o Pasteur, vai para não sei onde. Eles procuraram no Rio de Janeiro inteiro. E aí teve um CTI que talvez teria vaga onde? Niterói. Falei, a gente não vai para Niterói? Não vamos para Niterói, a gente vai continuar aqui. Aí liguei para um amigo meu que é médico, lá do Caxias Dó. Ele falou, estou indo trabalhar agora e eu vou tentar ver isso para você. Pode ficar tranquilo, pastorzão, o que eu conseguir, eu vou te ajudar. Falei, beleza. Aí ele chegou lá. Aí ele vem tristinho, murchinho. Tá eu e a Luana lá sozinho. Ele abre a cortininha assim e fala, pastor, eu tentei de tudo, mas eu não consegui. Ela vai precisar ser transferida mesmo. Falei, não tem problema não. A Luana estava comigo lá, eu falei, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é ele. Se ele falou para eu pedir, porque ele já tá pronto, tá feito. Ele já está no futuro. E aí ele foi, eu falei, não, sem problema, ó, fica tranquilo, doutor. Daqui a pouco, passa uns 40 minutos, a gente já estava todo dormente, de ficar naquele sofá lá. Já estava, meu Deus do céu. E aí, quando já estava chegando tarde da noite, 11 horas da noite, eu falei, imagina ser transferido para Niterói agora. Entrar numa ambulância e pegar isso tudo e ir lá para Niterói. Chega lá, tem todo esse aparato, vai para o CTI. A gente sabe que CTI é um lugar que não é fácil. Mas aí, daqui a pouco, 40 minutos, o doutor abre o negócio assim e fala assim, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu fui lá em cima e consegui falar com o diretor. Não tem vaga no hospital, mas eles conseguiram um quarto e vão transferir vocês para o quarto. Ou seja, não vai para o CTI. A gente conseguiu remanejar, ela vai para o quarto. Então eles estão preparando um quarto, daqui a pouco eles vão mandar chamar. Eu acho que eu consegui. E aí ele voltou todo animadinho. Eu falei, eu estou tranquilo. Daqui a pouco ele abre e ele fala, conseguimos o quarto. Quando a gente vai ver, era exatamente o mesmo quarto que ela ficou internada da primeira vez. E aí eu olhei para o céu e falei, cara, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus que cuida da gente em cada detalhe. E lá foi cuidada com carinho. Lá todos os médicos preocupados, enfermeiros, e chegavam lá, a gente brincava. Um clima que parecia que a gente estava num hotel em Angra dos Reis. Nem parecia que a gente estava no hospital com ela passando um risco muito grande, porque o que ela tinha é grave. Era grave. Mas hoje está aqui, para a honra e glória do Senhor, está servindo a Jesus lá atrás. Porque Deus faz. Não negocie sua fé. Deus está no controle da sua vida. Deus tem uma trajetória linda para a sua vida. Se você começou mal, hoje é o dia de você se colocar no caminho. E Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. Porque Ele tem uma trajetória vencedora para você. E entenda que cada renúncia sua nessa terra, o céu te recompensa com coisas extraordinárias. Cada vez que você renunciar algo dessa terra, pode ter certeza que vai existir uma recompensa do céu sobre a sua vida. Mas em terceiro lugar, para a gente finalizar aqui, para ter uma trajetória vencedora, seja excelente e glorifique a Deus em tudo que você fizer. Seja excelente e glorifique a Deus em tudo que você fizer.
José, mesmo ele vivendo essas adversidades, todo lugar que ele passava, ele vivia algo tremendo. Ele fazia algo bom, ele chamava atenção, porque ele administrava bem, ele fazia com excelência. E chama atenção. Chama atenção para o bem, chama atenção para o mal, né? Porque ele passou uma dificuldade na casa de Potifar, por conta da excelência dele, por ter chamado a atenção da mulher. E ele vai para a masmorra. Só que a gente precisa entender que, mesmo com essas injustiças, ele se manteve íntegro e glorificou a Deus em tudo o que ele fazia. A gente precisa compreender, queridos, que a gente não tem que ficar preso ao que os outros fazem com a gente. A gente não pode ficar preso. Por isso que a gente faz tudo com excelência e tudo que a gente faz é para a glorificação do nosso Senhor. Você imagina se José ficasse planejando para fazer maldade com seus irmãos um dia? Você acha que ele chegaria a governador? Você acha que Deus empurraria ele, abriria as portas necessárias, ia fazendo de tudo para que ele pudesse chegar onde ele chegou? José, mesmo nas adversidades, ele continuava excelente. E a vida dele era uma vida que glorificava a Deus. Para a gente ter uma trajetória vencedora, a nossa vida precisa glorificar a Deus. Precisa. Será que a sua vida hoje glorifica a Deus? Será? Será que nós estamos glorificando a Deus com a nossa excelência, com tudo que a gente faz? Quem nós somos no nosso trabalho? Ah, pastor, eu trabalho desleixado porque meu chefe não presta. Você não faz para o teu chefe, você faz para glorificar a Deus. Pastor, eu não faço isso porque eu não quero fazer. Olha, entenda que tudo que você faz, você está pregando com a sua vida. As pessoas vão ou não querer saber, conhecer esse seu Deus através da sua vida. Através do seu jeito de viver, do seu modo. Teu modo de vida. José, queridos, ele é um exemplo de vida com uma trajetória vencedora. E hoje, Deus te trouxe aqui para fazer você acordar. Para que você entenda que Ele tem planos para você. Você não vive nesse mundo para sofrer, só para passar por adversidade. Nós vamos passar, eu repito. Mas Deus tem planos para você. Deus tem uma trajetória pronta para você. Se agarre nessa trajetória. Entenda o que o Deus quer de você para que você seja bem-aventurado em tudo que fizer. Tem muita gente dando muitas voltas nas suas trajetórias, passando por caminhos que não devem passar, passando por estradas que Deus não te colocou lá. Se agarre ao GPS de Deus para que você tenha uma caminhada mais leve. Vai ter problemas? Vai ter, mas você volta para o caminho e continua. Vai ter um leão ou outro querendo te morder? Vai ter, mas os leões eles são combatidos e você continua. Deus tem uma trajetória pronta para a sua vida. Se agarre nessa trajetória, viva essa trajetória. Ontem, quando estávamos indo para o Pilar, uma coisa me chamou a atenção. Nós temos 2 GPS que a gente utiliza muito, não é? O Google Maps e o Waze. Interessante que quando você joga o endereço do Pilar no Google Maps, dá 21 minutos até lá. Mas quando você joga no Waze, dá 10 minutos. Por que isso? Porque o Google Maps ainda não consta aquele viaduto abençoado que fizeram ali. E aí, enquanto eu estava indo ontem, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, na vida a gente é como o Google Maps. A gente está sempre atrasando a nossa caminhada. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, quando a gente não confia na trajetória de Deus para a gente vai fazendo do nosso jeito e a gente vai passando por caminhos tortuosos, a gente dá muita volta, a gente passa por terrenos que a gente não deve passar, muitas vezes a gente fura o pneu porque passa em lugar que não era estrada. Acontece ou não acontece? Mas quando você está no GPS de Deus é como o Waze, é metade do caminho, é menos sofrimento. Pastor, então você está dizendo que se eu viver com Deus eu não vou sofrer? Não estou dizendo isso, mas você vai viver uma vida mais feliz. Você vai viver de uma forma diferente. E aí o caminho se torna mais leve,
Você chega mais rápido, porque você não vai precisar ficar buscando lugares que você não deveria passar. E aí Deus foi ministrando isso em mim, eu falei, faz sentido, tem tudo a ver. Porque nós estamos deixando de viver uma trajetória vencedora, porque estamos fazendo a nossa trajetória. E Deus te chama hoje para você abandonar a sua trajetória, a trajetória que foi preparada por você, planejada por você, para que você entre na trajetória dele, no trajeto que ele traçou para a sua vida. O trajeto dele é muito melhor do que o nosso. É muito melhor. Deus está preparando algo grandioso para mim e para a sua vida. Não é palavra motivacional, é evangelho de Cristo Jesus. Creia nisso, se agarre nisso e viva isso em nome de Jesus. Se agarre nisso. Você crê de verdade que Deus tem planos maiores para a sua vida? Amém? Se você crê, então curve sua cabeça, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Nós precisamos, a partir de hoje, colocar as nossas rotas nas mãos daquele que conhece todas as estradas. Ele sabe onde devemos ir, por onde devemos passar. A gente precisa confiar nele. Porque a trajetória que ele tem para cada um de nós é a trajetória de um vencedor. É a trajetória de um vencedor. Pastor, eu quero viver essa trajetória. Eu estava perdido até hoje, mas hoje eu tomo uma decisão na minha vida. Eu quero viver tudo que Deus planejou para mim. Você quer? Você quer de verdade? Você se arrepende dos seus pecados? Você decide hoje viver uma nova vida em Jesus? Você reconhece a cruz como a ponte que te liga até o nosso Deus? Você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, o único caminho que nos leva até Deus? Você reconhece isso? Você quer viver uma nova vida em Jesus? Repita comigo uma oração no seu coração, aí onde você está. Não precisa repetir em voz alta, repita assim comigo. Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura e muda a minha história a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e decido viver uma nova história contigo, Pai. Me ajude nessa caminhada. Obrigado por tudo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça abaixo orando. E eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração comigo, dizendo que quer viver uma nova vida em Jesus. Se você quer viver uma nova vida em Jesus a partir de hoje, onde você está, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Mais alguém dizendo isso hoje, que quer viver uma nova vida em Jesus? Deus abençoe, estou te vendo, glória a Jesus. Deus abençoe, estou te vendo, glórias a Jesus. Mais alguém? Deus abençoe aqui no meio, glórias a Jesus. Deus abençoe, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Você quer viver uma nova trajetória, uma trajetória vencedora de verdade? Só com Cristo Jesus. Só entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Só Jesus pode te mostrar o caminho e caminhar com você pelo caminho e fazer você chegar pelo caminho que Ele já preparou para você. Pastor, eu quero viver com Jesus. Você quer? Levante uma das suas mãos, porque eu vou orar pela sua vida. Mais alguém dizendo isso hoje? Deus abençoe, meu amado. Estou te vendo. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero viver com Jesus. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você quer? Você quer de verdade? Levante uma de suas mãos. Uma de suas mãos bem alto, que eu quero te ver. E eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já me arrependi dos meus pecados. Eu já até caminhei, pastor, mas eu estava afastado. Eu estava me sentindo frio, eu estava distante, mas hoje eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero voltar. Eu quero sentir de novo o fogo do primeiro amor. Eu quero voltar a viver com Jesus. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Você quer voltar? Levante uma de suas mãos que eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Deus abençoe, meu amado. Estou te vendo. Glórias a Jesus. Mais alguém? Dizendo, eu volto para os caminhos. Deus abençoe, meu amado. Estou te vendo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Mais alguém? Deus abençoe, estou te vendo, minha amada. Glórias a Jesus. Ainda dá tempo. Você quer viver de fato uma vida em Jesus?
não levantou suas mãos e toma essa decisão hoje, eu quero orar pela sua vida. Levante bem alto uma de suas mãos dizendo: eu quero viver com Jesus. Eu não abro mão de ficar vivendo uma vida fora de Jesus. Eu quero viver com Jesus. Você quer? Levante bem alto sua mão que eu vou orar por você. Mais alguém? Vamos combinar uma coisa agora? Todos que levantaram as mãos, eu quero te chamar para vocês virem aqui à frente. Quero que vocês venham aqui à frente. Pastor, estou com muita vergonha. Não fica. Eu quero orar por vocês aqui. Os nossos líderes estão aqui. Vem todo mundo que levantou as mãos, vem aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Todo mundo que levantou as mãos dizendo que quer viver um novo tempo em Jesus, ou que volta para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Pode vir. Sai do seu lugar, dá esse passo de fé e vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Vamos ficar de pé, igreja, nós vamos louvar o Senhor. Pastor, eu não levantei minhas mãos, mas eu estou com vontade de ir à frente, que eu quero entregar minha vida, eu quero renovar minha aliança. Eu quero Jesus, não importa o que você quer. Se você quer Jesus de verdade, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Pode vir. Todos aqueles que têm o desejo de viver uma nova fase em Jesus, um novo tempo em Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Preciso de mais líderes aqui, ó, mulheres, 2 mulheres aqui. Não fique estagnado. Não fique paralisado pelas adversidades da vida. Deus tem uma trajetória vencedora para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Pode acontecer o que for, Deus tem planos para a sua vida. Sai do seu lugar, não fica aí não. Vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pedindo a Deus um novo tempo sobre a sua história. Vencereu, que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo. O seu Pai está com você. O seu Pai está aqui nessa noite. O nosso Pai está cuidando da gente. Estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração,
está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. É tudo pra Ele. A glória é dele, o louvor é dele. A glória, o louvor, a honra é tudo pra Ele. Glórias a Jesus. Ninguém pode te ajudar. Glórias a Jesus. Ninguém pode te levantar. Estenda suas mãos pra cá. Se Deus tem um plano contigo, Deus tem um plano contigo e ninguém vai impedir. Deus tem um plano para a sua vida e ninguém vai impedir. A sua trajetória é uma trajetória vencedora. Não porque você faz, não porque você sabe, não porque você tem. É porque Ele é, Ele tem e Ele faz. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele seja glorificado hoje e para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por cada decisão nessa noite. Obrigado porque o Senhor falou a cada coração aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazendo cada vez mais estar perto de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Que essas decisões sejam para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa tratar, curar, transformar, libertar. E que todos eles saiam daqui para viver uma trajetória vencedora no Senhor, Pai. Que eles amem o Senhor de forma incondicional. E que eles busquem os perdidos e transformem muitas vidas aqui. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo nesse lugar. E nós te adoramos. Engrandecemos o Teu santo nome e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus.